Olá pessoal, boa noite. Agora são 8h22, hora de iniciar a nossa aula. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. Como vocês receberam orientações ao longo dessa semana, mais especificamente ontem, através da coordenação do curso, nesta primeira semana de atividades da Estácio, na retomada, nós não teremos uma imersão em conteúdo, diríamos que de aula, vamos assim dizer. Não trabalharemos nesses dias introdutórios a matéria de fundo que compete à nossa disciplina. A intenção é aqui, primeiro, apresentar de forma panorâmica o que nós trabalharemos ao longo do semestre, o nosso programa da disciplina, ou melhor, a proposta de trabalho da disciplina. E digo isso porque vocês possuem um conhecimento melhor do que eu, que por vezes, nesta dinâmica de estudo por meio de mecanismos informáticos, nem tudo ocorre bem. E isso pode gerar algum prejuízo em carga horária. Digo porque no semestre passado, eu, como professor desta instituição, tive vários problemas de conectividade, instabilidade do sistema, e isso, por certo, afeta a nossa carga horária. E se não temos carga horária suficiente, não conseguimos abordar todos os conteúdos que estão propostos no nosso plano, o programa da disciplina. Mas, neste momento inicial, torcendo para que tudo ocorra bem, é importante termos este conhecimento panorâmico. Falaremos algumas coisas ou questões diretivas sobre bibliografia do curso, que é um aspecto muito importante e que vejo, com base nos outros semestres, que trabalhei, que há uma certa indiligência com bibliografia. É preciso ter cautela com isso, é preciso ter muita atenção com os livros que são recomendados na disciplina, não porque são caprichos do professor, são porque representam as melhores ferramentas para que vocês possam desenvolver o estudo dentro da disciplina de Direito Penal. Isso por um lado. Por outro lado, é importantíssimo que vocês façam o uso das ferramentas que possuem à disposição de cada um e de cada uma dentro da nossa plataforma. Vocês possuem a biblioteca, que é uma plataforma virtual muito interessante, que possui livros atualizados sem custo algum, para além daquilo que vocês pagam de mensalidade. Eu mesmo, na minha graduação, mestrado, doutorado, não tive acesso a plataformas de livros digitais e tinha que adquiri-los, um custo alto, nem sempre era possível. Então, essa é uma grande vantagem a vocês. Então, não são aqui alunas e alunos principiantes no curso, já conhecem a infraestrutura que a Estácio proporciona, então façam uso das plataformas virtuais, que são muito importantes, em especial a minha biblioteca, que já está disponível para vocês dentro daquilo que nós temos na instituição. Bom, antes de falar um pouquinho do conteúdo programático, eu vou me apresentar. Sei que aqui eu tenho algumas alunas e alguns alunos que já tiveram aula comigo no semestre passado, então conhecem um pouco da dinâmica das aulas, conhecem um pouco sobre mim, mas 70% da turma é de pessoas que eu ainda não tive em contato. Então, vou me apresentar, falar um pouco da trajetória até chegar aqui na Estácio, já em ritmo de despedida, porque eu não continuarei na instituição, e também falar um pouco da nossa disciplina, que é o foco da aula de hoje. Bom, eu tenho 33 anos, sou mestre e doutor em Direito, me graduei na Federal de Mato Grosso do Sul, fiz meu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma parte na Universidade de São Paulo, na USP, e acabo de retornar do meu doutorado, que foi feito plenamente no exterior, como pesquisador do Ministério da Educação do Brasil, 3 anos na Universidade Pompeu Fabra, Universidade Pública de Barcelona, na Espanha, e 1 ano na Universidade Humboldt de Berlim, na Alemanha. Regressei no início do ano e com essa dinâmica do EAD foi possível estar com vocês na Estácio em Macapá. Eu cheguei a estar em Macapá no início do ano para algumas reuniões. Infelizmente, nós não tivemos, diríamos que aulas presenciais, não é? Mas as reuniões entre a direção, professoras e professores presencial, então estive aí, tenho residência fixa aí, aluguei casa, mas como estamos na dinâmica EAD, não estou na cidade de Macapá neste momento. Foi a minha primeira instituição após regressar
deste período de pesquisador da CAPES, do MEC, no exterior, vim para Estácio, cumulo as atividades de docência com a advocacia, principalmente advocacia em Brasília, e algumas consultorias internacionais, já que eu trabalho com crimes de lavagem de dinheiro, claro, na defesa jurídica, não praticando-os, não é? Tem um livro a respeito do tema, A Política Pública de Combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil, que foi publicado pela editora Lumen Iuris, do Rio de Janeiro. Fui professor da Federal do Estado do Rio, da Federal de Mato Grosso do Sul, da Escola Paulista da Magistratura, Centro Universitário de Brasília, Universidade de Brasília, enfim. Passei por várias instituições, sou professor desde o ano 2012, já tenho algum tempo de docência e contato com a disciplina de Direito Penal, que é o meu foco de atuação. Na Estácio, especificamente, com esta turma, nós trabalharemos a disciplina que equivaleria, creio que, de Direito Penal 4, na formatação nova, ela foi rotulada, um falso rótulo, e vocês entenderão por quê, foi rotulada como Direito Penal Legislação Extravagante, ou Legislação Penal Extravagante. Por que digo que é um falso rótulo? Vocês, quando tiveram as primeiras aulas de Direito Penal, se depararam com uma classificação em que tínhamos uma abordagem daquilo que se chama Direito Penal Comum, e esta dinâmica de Direito Penal Comum está relacionada com foco no Código Penal, é a legislação que se aplica, em regra, a todas as infrações penais e que possui o núcleo essencial do que o nosso ordenamento jurídico fixa como normativa penal. O Código Penal é a nossa grande preocupação de estudo, em regra. Inclusive, a parte geral transcende sobre todos os crimes, sejam eles no Código Penal ou não. Por isso, o foco é tão relevante, tão fixado, diríamos assim, no nosso Código Penal. Então, ali há um núcleo. Ocorre que a sociedade evolui, avança, os fenômenos sociais também se intensificam e avançam, de modo que a normativa nuclear que estava no Código Penal, neste núcleo que temos, esta normativa não é suficiente para abarcar todos os fenômenos que ocorrem na sociedade, de tal forma que havia um conjunto de práticas que surgem com o decurso do tempo, e este conjunto de práticas não obtém regulação legal. No direito penal, as senhoras e os senhores estudaram que a premissa basilar é justamente o princípio da legalidade. Se não há crime definido em lei, não se pode cogitar da intervenção do Estado na liberdade de um cidadão ou de uma cidadã. Ocorre que esta conduta não regulada representa um risco para a sociedade, para as pessoas, para os bens jurídicos que são protegidos pelo direito. E aí surge uma legislação que complementará o Código Penal. Daí a nomenclatura legislação extravagante, que extravasa, vai além daquele núcleo regulatório contido no Código Penal. Então, em tese, o foco desta disciplina que trabalharemos neste semestre não é o Código Penal. Claro que faremos menções constantes à parte geral do nosso Código. Do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal, nós temos todo um núcleo de diretrizes que permitem a aplicação da lei penal em qualquer situação. Ali está, diríamos que, a carta magna de aplicação da lei penal na prática. E isso é muito importante, e vocês certamente trabalharam em outras disciplinas a importância da parte geral do Código Penal. Então, até o artigo 120, nós tínhamos apenas premissas. Define o que é crime, territorialidade, extraterritorialidade, dolo, culpa, tentativa, excludentes de ilicitude, culpabilidade, prescrição, decadência, que atestam questões sobre a punibilidade. Ação penal, lá no artigo 100 e seguintes, vejam que são aspectos gerais que permitem o exercício do ius puniendi estatal, em qualquer situação. Mas do artigo 1º até o artigo 120, não há qualquer definição de crime.
Isso começa a partir do artigo 121, que seria a matéria do estudo em semestre anterior, inerente ao direito penal 3, os crimes em espécie. Então, o que não foi abordado em crimes em espécie demandou intervenção legislativa para criar leis extravagantes ou leis especiais, tanto que, na parte geral, quando vocês estudam os autores clássicos, nós temos, de um lado, direito penal comum, de outro lado, direito penal especial. O comum com essas premissas mais genéricas que estão contidas no Código Penal, o especial com o foco nas leis que surgiram em momento posterior para regular essas novas práticas delitivas. Pois bem, então o nosso foco já sabemos que não é o conjunto de crimes definidos no nosso Código Penal. No começo que vocês verificariam que, em tese, o rótulo da nossa disciplina é falso. Não foi eu a pessoa responsável por dar este rótulo aqui na disciplina. Por que ele é falso? Porque aqui eu vou compartilhar com vocês a emenda. Nós verificaremos que o início do nosso estudo, em particular, ele tem como paradigma os crimes contra a administração pública. E crime contra a administração pública não vem, em particular, na legislação extravagante. Ele vem na normativa que consta do Código Penal. Todos os crimes contra a administração pública, verificaremos isso na próxima semana, estão delimitados no nosso Código Penal, a essência dos crimes contra a administração pública. Outra coisa são leis de licitações que definem alguns crimes importantes, inclusive esta lei sofreu alteração recente. Temos alguns aspectos que não são penais sobre a corrupção, por exemplo, na lei anticorrupção, que é uma lei que visa atribuir responsabilidade administrativa para as empresas e seus dirigentes. Vejam que não estamos falando de responsabilidade penal, de modo que, já uma imprecisão, com a máxima vênia o respeito, equivocou-se o pedagógico da Estácio ao nomear a disciplina desta forma, porque, em tese, ela exclui os crimes contra a administração pública que nós teremos que estudar aqui. Mas, tirando este detalhe, que não é um detalhe, porque vocês verificarão que se trata de uma matéria complicada, detalhada, crime contra a administração pública demanda o entendimento do que é administração pública, do que é funcionário público, quais são as dinâmicas. Crimes contra a administração pública vão muito além que a corrupção, e nós estudaremos isso. Então, cada crime tem uma peculiaridade nos seus tipos penais. E isso demandará de nós um tempo considerável de abordagem. Por isso digo que a nomenclatura foi equivocada. E é importante falar isso porque, tristemente, do ponto de vista fenomênico, vocês sabem que uma das infrações penais que mais afetam a dinâmica democrática e dinâmica funcional da administração pública são crimes, como o próprio nome diz, contra a administração pública, em especial corrupção. Corrupção ativa e passiva, que é um mal que deteriora as nossas instituições públicas e que demanda uma reflexão pormenorizada dos profissionais do direito. Vou dar um exemplo para vocês, para que vejam como que, embora o crime de corrupção pareça um velho amigo, pareça algo corriqueiro, ele ainda é um sujeito desconhecido do ponto de vista jurisdicional. Por vários fatores, não entraremos nesse tópico aqui, porque isso seria criminologia. Eu, quando publiquei meu livro sobre lavagem de dinheiro, levantei um dado no CNJ que me impactou absurdamente. Até o ano de 2015, e falo de um dado do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, até o ano de 2015, no âmbito do STF, nós não tínhamos nenhum caso de corrupção e lavagem de dinheiro julgado com trânsito em julgado. O que isso significa? Se não há o trânsito em julgado pela atual jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, não posso ensejar a aplicação da pena, exceto nas questões excepcionais, medidas cautelares, situações processuais.
Segunda questão, STJ, tínhamos apenas 3 casos com julgamento definitivo no STJ, mas ainda pendentes de apreciação no Supremo Tribunal Federal. O que isso significa? Significa que até 2015, eu vou me fixar nesta data, porque foi o relatório que apreciei do CNJ, até o ano de 2015, se nós levássemos a sério a presunção de inocência consagrada nos nossos preceitos basilares da Constituição, nós não poderíamos questionar a não privação, entre aspas, impunidade de alguém pela prática do crime de corrupção. E vocês poderiam me dizer, mas por que, professor? Intervenção do governo? Manipulação da Polícia Federal? Omissão do Ministério Público Federal ou estadual na condução desses casos? Corrupção judiciária? Não. São causas extremamente complexas. Claro que há vertentes políticas, mas são causas, em regra, extremamente complexas e que passam por detalhes normativos, técnicos, que demandam muita discussão. E essa discussão vocês verificarão ao longo dessa disciplina quando estudarmos os crimes contra a administração pública. Configuração de dolo, participação. Será que alguém participa de um crime contra a administração pública no âmbito interno, mas não é funcionário, pode responder pelo crime, por exemplo, de corrupção passiva? Será que nos crimes de lavagem de dinheiro, se houve a prescrição do crime de corrupção, ou seja, se o Estado perdeu a pretensão punitiva em razão do decurso do tempo, será que isso afeta o crime de lavagem? Lavagem, vocês estudarão aqui comigo, é a ocultação ou dissimulação da origem ilícita de um recurso. E por que essa origem é ilícita? Porque ela é proveniente de um crime. Então, tem uma lavagem como um crime consequente e um crime anterior que deu causa a algum recurso, algum patrimônio, algum ativo que é suscetível de ocultação ou dissimulação. Isso é o que gera a lavagem, que permite a lavagem. Por exemplo, no caso de corrupção, eu tenho o recebimento de suborno de milhões para que a Receita Federal não descubra, para que a Polícia Federal não descubra, para que o Ministério Público, MPF, não venha ajuizar, oferecer uma denúncia, eu preciso ocultar ou dissimular a origem do recurso que estou utilizando, dar aparência de licitude. E esta aparência de licitude gera, entre aspas, uma desconexão entre o crime de lavagem e o crime de corrupção, neste exemplo que eu estou dando. Se ocorre a prescrição, por quê? Passou muito tempo. Será que o crime de lavagem, ele, de alguma maneira, pode ser submetido à apreciação judicial? É uma discussão complicadíssima. Porque hoje prevalece o entendimento de que sim, é possível. Mas até chegarmos a este entendimento, vários recursos foram interpostos demonstrando que a lavagem estaria conectada com a dinâmica da prática de corrupção passiva, por exemplo. Se você não domina os detalhes do tipo de corrupção ativa e passiva e do tipo de lavagem de dinheiro, que são tipos penais distintos, o raciocínio é difícil de ser assimilado, seja do ponto de vista judicial, seja do ponto de vista da sociedade. Faço a ressalva. Não pensem que o crime de lavagem é de fácil compreensão para juízes e juízas, para promotores e promotores. São casos complexos. A lei é de 98 que tratou da lavagem, lei 9.613, reformada em 2012, mas ela traz preceitos jurídicos. Os detalhes do crime de lavagem só a atividade final limita dentro. E eu atuei em um escritório de advocacia grande, equivalente à chamada Big Four, KPMG, a própria Ernst Young, que tem o E, o Y, Deloitte, enfim. São empresas de consultoria. Na Europa, a consultoria na advocacia é muito mais forte do que a defesa processual. O processo não protagoniza a atividade dos escritórios de advocacia no âmbito europeu. Nós tivemos um caso em Barcelona complicadíssimo no ano de 2018. Por que complicadíssimo? Professor, Um caso envolvia
sua fala. Desculpa. Porém, Desculpa, em tá ruim uma sua situação fala. na qual nós tínhamos o uso de Bitcoin, ou seja, criptomoedas. Em 2008, tão poucos escritórios de advocacia conheciam, o Bitcoin como um criptoativo, tão pouco o Estado conhecia. Por que eu digo que o escritório de advocacia não conhecia? Por quê? Era uma situação consultiva na qual o escritório estruturaria um negócio utilizando criptoativos. E na parte preventiva de compliance, verificou-se que se tratava de uma operação de lavagem. O Estado não conhecia, o Ministério Público, a Fiscalia da Espanha não conhecia a dinâmica inerente à lavagem utilizando este criptoativo. O escritório verificou a possibilidade e não realizou a transação. Meses depois, o caso estoura na mídia, porque foi descoberto em um país da América Latina, Colômbia, em que aquele cliente havia estruturado uma operação de lavagem de dinheiro proveniente de tráfico de drogas por meio do uso de Bitcoin. Uma situação muito delicada do ponto de vista fenomênico, porque quando há complexidade do crime que se está a praticar, as provas necessárias para a comprovação da realização do tipo penal que é previsto numa lei extravagante como a nossa, a Lei 9.613, que trata da lavagem, nessas situações, a prova é difícil de ser obtida. E vocês sabem que, por conta do sistema acusatório que nós adotamos, se não se prova, e o ônus da prova é da acusação, não é da defesa, se não se prova, não se pode condenar. Agora, se eu não compreendo bem o que é o fenômeno delitivo da lavagem de dinheiro, eu tampouco posso buscar as provas corretas. E isso acontece no Ministério Público e no próprio Poder Judiciário. Tanto que há um esforço do Ministério Público e do Poder Judiciário de construir varas especializadas em crimes de lavagem de dinheiro e crimes financeiros para viabilizar que as juízas e os juízes possam compreender este fenômeno, porque não é um fenômeno de fácil compreensão. Agora, repito, é um crime novo do ponto de vista fenomênico, porque está em constante atualização do ponto de vista criminal, mas que está há um tempo significativo. A lei de 98, no caso do crime de lavagem. Então, nós também estudaremos essa lei. Claro que não teremos tempo de destrinchar toda a lei, porque, salvo engano, nós teremos 16 aulas e, infelizmente, carga horária reduzidíssima. Muito reduzida a carga horária nesse aspecto, porque são várias leis. Nós temos lei de drogas, lei Maria da Penha, nós vamos estudar alguns aspectos da lei Maria da Penha, lei que trata de alguns crimes contra a ordem tributária, lei de crimes financeiros, a lei de organização criminosa, organizações criminosas, uma lei importantíssima. Eu até no semestre passado ministrei uma aula pós sobre esse tema, uma aula que demanda uma reconstrução da legislação desde a década de 90 até chegarmos a 2013, que é o ano da reforma, em que nós temos a Lei 12.850, que foi a primeira lei a trazer um conceito de organização criminosa. Antes nós trabalhávamos com a ideia de quadrilha ou bando. Aí vem, além dessas normativas, os aspectos dos crimes contra a administração pública, que são extensos, fora a lei de drogas, que vocês sabem que é polêmica, uma lei que tem muitos detalhes e que também exige uma reflexão pormenorizada de vocês. Aí temos uma novidade, que foi a lei de stalking, o crime de perseguição, que foi colocado. Não está na grade curricular de vocês, mas como foi uma modificação vinda por lei extravagante, se sobrar algum tempo, nós teríamos dever de refletir um pouco sobre ela. Agora, vejam que todas essas normativas extravagantes, embora não estejam no nosso Código Penal, quero repetir, embora não estejam no nosso Código Penal, tratam de fenômenos criminais que, na prática, representam a maior parte dos atuais processos penais. Exemplo, lei de drogas. Exemplo, lei
que trata dos crimes contra a ordem financeira. Em alguns aspectos, lei de crimes ambientais. Em alguns aspectos, a legislação do dinheiro. Hoje, para quem atua na área penal, cada vez mais é claro que praticamente toda infração, vou repetir, praticamente toda infração penal. Professor, boa noite. Tá travando muito. Eu não tô conseguindo entender o que o senhor tá falando, não. Carlos, Também achei que está travando muito. penal seja catalogada como Professor, uma você está nos etapa escutando? antecedente à lavagem de dinheiro. Então vejam que a nossa normativa extravagante é bastante complexa e que demanda uma análise, uma reflexão por parte de vocês bastante. Está falhando muito, professor. Câmbio. Professor, o senhor está ouvindo, professor? O que é que tu já tá rindo já? Meu pai do céu, que turma maravilhosa é essa? Deus, fazendo disciplinas com vocês. Vocês vão montar o grupo logo do WhatsApp, que eu tô com saudade dessas risadas. Não, eu não sei se eu vou concorrer a de novo representante ou se o Macedo vai querer, ou você ou a Karine. Você é o líder maior. É o Pong Chon aí. Por via de dúvidas, tu já tem meu número, então, se fizer o grupo, por favor, funciona. Macedo, você ainda tá em Oiapoque ainda, querido? Diane está com a mão levantada. Professor, a gente não estava escutando, professor. Não estou mais no Oiapoque, não, estou em Macapá. Professor Douglas, o senhor está me escutando agora? Sim. Tá, professor, aqui a sua conexão tá chegando até então para nós muito ruim. Vou ser sincero, eu estava falando isso aqui, não sei se vocês escutaram. Eu estou fora do Amapá, e digo isso não é em respeito ao Amapá, foi porque eu fiquei 2 meses aí em Macapá, né, nesse semestre, o Anderson se recorda, o Fernando se recorda, e eu sei que a internet aí não é favorável para o ensino EAD, inclusive eu mesmo fiz várias reclamações sobre isso, vocês foram testemunhas sobre isso. E a minha conexão, neste momento, está perfeita, ou seja, ela não está ruim. Eu tenho até um aplicativo que verifica se ela está ruim ou não. Agora está melhor mesmo, professor, mas antes estava bem ruim. Agora melhorou. Mas eu assim, como usuário da internet do Amapá, eu não sei se seja do Amapá. Inclusive, estou pagando ainda minha internet, infelizmente. Não então, estava bom. Agora começou a trabalhar. Até que horário que vocês escutaram? Na verdade, já tem uns 10 minutos que está bem ruim. Isso, uns 10 minutos. Pois é, eu só peço a vocês o seguinte, orem para que as aulas presenciais, caso haja segurança sanitária, voltem, porque quem foi meu aluno ou aluno no semestre passado já viu esse filme. Não é? Várias vezes, inclusive. Não foi uma nem 2 vezes. Mas, enfim. Eu vou só fechar um pouquinho aqui a minha tela com vocês para compartilhar o SGC nosso, para a gente passar detalhadamente pela estrutura da disciplina. Quem tiver alguma pergunta, estou a dispor.
Não, professor, Sim, estou ao dispor. não, beleza. Eu pensava que tinha caído disso a conexão. Acho que ninguém tem nenhuma pergunta, não. Eu só vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente passar detidamente aqui no programa da disciplina para a gente ver por onde começaremos. Já que vocês estiveram na reunião ontem, se recordam que a não ministração de aula foi uma ordem da instituição. Por mim, nós já começaríamos, porque faltará a carga horária para essa disciplina. Quero repetir isso para vocês. Estou compartilhando a minha tela aqui. Não sei se todo mundo... Deixa eu só reiniciar para confirmar que está tudo ok. Só para a gente verificar a quantidade de legislação que nós abordaremos e para vocês entenderem o porquê que eu falava que é uma falsa disciplina essa de legislação penal extravagante. Essa disciplina, na nomenclatura anterior, ontem a professora Lara explicou ao final da exposição dela que houve uma transição aí de grade curricular do nosso curso, e nessa transição nós temos alguns rótulos da grade anterior, por exemplo, Direito Penal 4, que sempre foi Penal 4, que agora tem um rótulo novo. A diferença é que esqueceram de verificar o conteúdo do programa. Então, se vocês verificarem aqui, estou compartilhando a tela com vocês, as nossas 5 primeiras sessões, em tese, cada sessão dessa, segundo os programas, dá em torno de 1 a 2 semanas. Em regra, 2 semanas. É sobre crimes contra a administração pública. Veja, nós temos 5 tópicos sobre os crimes contra a administração pública. Pela carga horária atual, isso só poderá ser abordado, cada tópico desse, com uma aula. E a carga horária é reduzida, vocês perceberam, por se tratar de uma disciplina já quase que optativa. Então, nós temos aqui 5 pontos sobre os crimes contra a administração pública que vamos abordar. Depois vocês terão acesso a isso também, mas aqui, por exemplo, tem o bem jurídico, conselho de funcionário, conselho de administração pública, detalhes que invariavelmente demandam uma aula. Se tudo acontecer bem, se a internet funcionar. Então, vejam que nós vamos ficar um bom tempo ainda no Código Penal. Quando é que a disciplina, pelo nome dela, realmente começa? Começa quando nós trabalharmos a lei de crimes hediondos. Aqui nós temos 2 aulas. E essas 2 aulas, em tese, a primeira delas, nós vamos tratar de compreender a lei em si, lei de crimes hediondos, e na segunda nós faremos uma imersão para entender o porquê o Supremo Tribunal Federal declarou uma parte importante dela inconstitucional. Parte essa que é importante não pelo quantitativo, foi um fragmento de um artigo, e sim pela sua substância, seu conteúdo, que era a hipótese prevista originariamente de regime integralmente fechado para as pessoas que cometessem crimes hediondos. Isso foi declarado inconstitucional no ano de 2007 e caiu por terra, então, toda diríamos que a base que motivou a discussão política desta lei, porque agora o regime só pode ser inicialmente fechado. Então, nós teremos 2 aulas, uma com um enfoque mais legislativo e de política criminal, outra com um enfoque, diríamos que, de análise jurisprudencial do que o Supremo Tribunal Federal vem compreendendo sobre a aplicação desta lei. Pois bem, 2 aulas para isso. Vamos para a lei de drogas. Uma lei que, pelo nosso conteúdo programático, tem 2 aulas também. É uma lei que, na prática, segundo alguns estudos criminológicos, representa quase 60% da população carcerária. Basicamente, quem está no sistema prisional hoje, do ponto de vista majoritário, ou cometeu um crime previsto na lei de drogas, ou cometeu crimes contra o patrimônio, em especial furto e roubo, a maior parte. Depois você tem crimes contra a vida, em especial homicídio, estupro e algumas outras infrações penais que compõem uma minoria. A maioria do sistema carcerário, drogas e crimes contra o patrimônio. É uma lei que demanda muita atenção com relação a alguns aspectos jurisprudenciais. Então, aqui, novamente, nós também tentaremos desenvolver o raciocínio a partir de um binômio. Normativa, qual é a essência da política desta lei, para depois verificarmos algumas jurisprudências, sejam do Tribunal de Justiça do Amapá, seja do STJ e do STF, e aqui em especial o STJ, que é quem mais trabalha com a matéria criminal do ponto de vista jurisprudencial. O STF tem alguns julgados, mas a essência da coisa está no STJ. Depois nós partimos
para a Lei de Organização Criminosa. Aqui é um absurdo a grade curricular prever apenas uma aula, e digo por quê. A organização criminosa, enquanto conceito jurídico penal, é algo recente, 2013. Antes nós tínhamos um conceito de associação criminosa limitado, antes quadrilha ou bando, e isso gerou muitas discussões do ponto de vista judicial. Aqui, sem sombra de dúvidas, é um instrumento que demanda a maior atenção de vocês. E por quê? Primeiro que a partir de 2013, o conceito de organização criminosa se faz ver, do ponto de vista jurídico. Segundo, tudo que vocês estudam sobre colaboração, escutam sobre colaboração premiada, está previsto na Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013. Esta é a normativa que traz a essência, que regula pela primeira vez com profundidade este tema da colaboração premiada, que é o carro-chefe da atuação do Ministério Público no âmbito nacional. E é uma diretriz que traz toda uma mudança do ponto de vista processual, porque nós temos agora o processo penal negocial. Faça um negócio, um acordo. A negociação entre quem acusa, essencialmente o Ministério Público, em alguns casos a Polícia Federal, e quem está sendo investigado ou investigada, acusado ou acusada, passa a protagonizar alguns crimes, em especial crimes contra a administração pública, em especial crimes contra o sistema financeiro, em especial crimes de lavagem de dinheiro, e em alguns casos reduzidos, tráfico de drogas. O que é interessante de se analisar, porque a lei foi criada pensando no narcotráfico, mas vem sendo utilizada para os crimes, entre aspas, segundo a criminologia, os crimes do colarinho branco, white collar crimes, ou seja, o crime de poder, de quem ocupa um poder que tem um status e que negocia com o Ministério Público para evitar a prisão. Basta pensarmos no caso Odebrecht, na Operação Lava Jato, e relembrarmos a quantidade gigante de acordos de colaboração. E isso é um ponto complicado, por quê? Esses acordos acabaram alterando alguns aspectos que estavam regulados em lei. Por exemplo, prazos prescricionais. Esse é um tópico que é trabalhado na legislação penal, uma norma cogente, obrigatória, que só o legislador pode tratar. E os acordos de colaboração, principalmente firmados em Curitiba, com a Força-Tarefa da Lava Jato e o Poder Judiciário, acabaram relativizando a prescrição. Então, se alterava o prazo prescricional. Isso só poderia ser feito por lei. Primeiro ponto. Segundo ponto. As partes envolvidas no acordo renunciavam ao direito de recorrer ou ajuizar uma demanda judicial para rediscutir o caso. Mas nós temos consagrado na Constituição a inafastabilidade da jurisdição, incluindo o direito aos recursos. E isso também deveria ser tratado por lei. Tanto que agora que o clima político mudou, que a composição do Supremo mudou, esses temas estão na pauta do dia para discutir a nulidade de alguns acordos de colaboração premiada que foram firmados entre o Ministério Público e o Poder Judiciário. E isto por quê? Porque esses acordos violaram alguns preceitos legais que naquele momento eram interessantes para as pessoas que se beneficiavam do acordo. Por exemplo, quem fez o acordo e cumpriu a pena em regime domiciliar estava feliz. Ocorre que, com base no acordo que violou a lei, mais de 40 ou 50 pessoas foram condenadas na esfera jurídica. Do ponto processual penal, foram condenadas a partir de um acordo de colaboração que permitiu um conjunto. E aí vem a questão. A partir do momento em que este acordo é nulo porque infringiu a lei, as condenações derivadas deste acordo começam a ser discutíveis. E isso é o que está na pauta do Supremo. Então, nós veremos alguns aspectos também relevantes acerca da Lei de Organização Criminosa, em especial colaboração, que é um ponto importante. Depois, nós temos, infelizmente, com uma única aula, Estatuto do Desarmamento.
a Lei 10.826 de 2003, uma lei que é antiga, não é 2003, uma lei que traz um embate político-criminal acerca da viabilidade ou não do desarmamento, que gera uma discussão sobre posse, que gera uma discussão sobre quem poderia ter a posse, quem poderia ter o porte da arma, quais âmbitos. Aqui a lei ela é mista, ela não trata exclusivamente de matéria penal, então nós vamos realizar uma aproximação panorâmica sobre a lei que trata do Estatuto do Desarmamento e verificar os crimes de posse, os crimes de porte, verificar a repercussão disso para nós no campo penal. E, por fim, aqui, para encerrar este último bloco, nós temos, diríamos que, 4 vias diferentes de crimes que cada vez mais ganham força na realidade do Poder Judiciário. Primeiro, Código de Trânsito Brasileiro. Nós sabemos que, infelizmente, há muitos casos envolvendo mortes no trânsito e a regulação da conduta de causar a morte ou mesmo de expor a perigo bens jurídicos e pessoas em razão da condução de veículo automotor, isso está previsto no Código de Trânsito. Eu me recordo que quando eu cheguei da Espanha e fui para Macapá, houve um caso complicado na cidade de Macapá, em que um condutor de um veículo que estava em alta velocidade colidiu com outro veículo que estava fazendo um retorno, 2 pessoas vieram a óbito, saíram do trabalho. É um crime que, para quem faz estágio, sabe que é corriqueiro e que tem muita discussão. A exemplo da figura do dolo eventual, quando você assume o risco da produção do resultado em razão da conduta que realiza, em razão das decisões perpetradas ao longo de um atuar. Então, nós verificaremos alguns detalhes importantes sobre o Código de Trânsito, principalmente na perspectiva jurisprudencial. Estudaremos a lei, os artigos, o Código de Trânsito é gigante, mas a matéria penal é reduzida. O que é importante para nós é o posicionamento jurisprudencial acerca do entendimento da realização ou não dessas condutas. Exemplo, se eu entendo que quem bebe e conduz atua independentemente do atuar da vítima em dolo eventual, isso significa que o julgamento de um crime, por exemplo, nesse caso de Macapá, deve ir a júri. Por quê? O júri trata dos crimes dolosos contra a vida. Agora, se eu entendo que foi uma conduta culposa, que o condutor não queria e que a vítima concorreu, por exemplo, fazendo contorno numa área que era proibida, eu poderia aventar, em tese, discussões para desclassificar. Houve uma reforma no CTB, a gente vai ver, mas em outros termos, para desclassificar para um crime culposo, e o crime culposo ele vai para a esfera que não é do júri. E isso faz toda a diferença. Você ser julgado por alguém que tenha conhecimento técnico do direito, e você ser julgado por pessoas comuns, vocês que fazem direito sabem que a matéria jurídica é complexa. Então, para você entender os detalhes, nem sempre o júri é o melhor local. Inclusive, a doutrina processual critica muito que o Brasil ainda mantém a tradição do júri popular, porque as pessoas comuns, sem formação jurídica, que tomam as decisões sobre a condenação ou a absolvição, se apegam a aspectos que foram difundidos fora do processo. Onde? Na mídia, nos meios de comunicação. Ou respeitam muito a autoridade da promotora ou do promotor e não querem contrariá-los. O que é um outro problema, porque, dentro do nosso sistema penal, a acusação precisa provar a culpa por meio de provas lícitas. Se isso não ocorre, a condenação é nula. Então, é algo bastante complexo, que historicamente isso foi sendo discutido até o ponto de existir uma modificação para considerar quase que grande parte das infrações como dolosas na esfera do trânsito, mas isso é matéria da aula que trataremos. Depois temos os crimes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo. Aqui é uma injustiça termos apenas uma aula, porque são vários tipos penais. Provavelmente nós não conseguiremos, porque são normativas distintas. Nós temos crimes contra a ordem tributária, que é um âmbito de atuação. Crimes contra a ordem econômica, que é um âmbito de atuação. E crimes contra a relação de consumo, que é outro âmbito de atuação, inclusive regulado no Código de Defesa do Consumidor.
Então, são 3 vias distintas, super importantes. Aqui eu até destaco os crimes contra as relações de consumo, ou crimes, inclusive, contra o consumidor, que são desconhecidos por grande parte, não só da população, como também dos profissionais de direito. Por quê? Nem todos os cursos estudam os crimes contra a relação de consumo. Esse é um ponto positivo da grade. E muitas pessoas acreditam que o Código de Defesa do Consumidor trata apenas de questões indenizatórias, por vício no produto, no serviço, enfim. Mas há também regulação penal. Vocês verificarão que são situações que permitem uma análise crítica da nossa realidade no estado do Amapá, seja em Macapá, Oiapoque, Santana, enfim, Laranjal do Jari, enfim. Todo o âmbito em que eu tenho uma relação de consumo é possível verificar a incidência das infrações penais que nós estudaremos aqui. E, por fim, as 2 últimas linhas, crime de lavagem de dinheiro, essa nomenclatura está errada, não existe crime de lavagem de capitais, isso tecnicamente está errado, digo porque estudei profundamente esse tema, mas é o que, diríamos, caiu na graça da doutrina, porque, em tese, quando a nossa lei fala lavagem de dinheiro, ela gera a interpretação equivocada de que você só poderia ocultar ou dissimular dinheiro em espécie. E por que essa menção a dinheiro em espécie? Porque, historicamente, este crime estava vinculado com o tráfico de drogas, que é caracterizado por pequenos pagamentos fracionados em espécie. Isso mudou. Mencionei aqui crimes envolvendo Bitcoin, por exemplo, de lavagem. Há situações, por exemplo, com PIX, já registradas pelo COAF, antigo COAF, não é? Então, vocês verificarão que é uma lei muito moderna, detalhada, e que também vem sendo exigida em grande parte dos concursos. Eu sei que muitas alunas e alunos possuem a pretensão de ingressar em uma carreira jurídica. Essa é uma matéria exigida porque é nova, não pela data da lei, que é de 98, mas pela transformação deste crime com o avançar da criatividade das organizações criminosas. É uma lei bastante interessante, vocês verificarão. Por fim, uma lei muito importante, que traz aspectos que repercutem na seara penal cotidianamente, infelizmente, em todos os estados, e não é diferente no Amapá, que é a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, uma lei que, por si só, não bastou, não foi uma lei suficiente para fazer frente à violência doméstica e familiar contra a mulher em especial. Foi necessária a criação do feminicídio, vocês sabem que é uma modificação póstuma à Lei Maria da Penha, uma lei que tem muitos detalhes interessantes para ser objeto de análise. Esses detalhes demandam reflexões não só de direito penal, mas também de direito processual penal. Então, é uma legislação complexa. Eu diria que uma das leis que demanda a maior atenção de vocês, porque, por ser uma lei que trata de um fenômeno cotidiano, nós precisamos ter cautela com o seu modo de aplicação, principalmente no que tange às medidas cautelares, preventivas, que são previstas nessa normativa, para que, de uma forma crítica, nós possamos verificar quando o Estado está aplicando correta ou incorretamente a lei. E por isso é importante aqui neste tópico apreciar não só o conteúdo da Lei Maria da Penha, mas também os fatores que motivaram a sua aprovação, construção e aprovação. Isso faz toda a diferença na interpretação de todas as ferramentas que estarão previstas nesta normativa. E, repito, é uma normativa que hoje vem sendo aplicada com muita intensidade, principalmente porque nós temos as DDMs, as delegacias que atuam especialmente no âmbito da violência contra a mulher, e também vocês verificarão que há uma grande discussão em alguns pontos do nosso país, na via jurisprudencial, sobre a possibilidade de aplicação ou não da Lei Maria da Penha contra homens que foram vítimas de violência doméstica ou contra pessoas que são transgênero ou que se declaram homossexuais. Essa é uma discussão bastante complexa, porque a lei
vem endereçada para proteger as mulheres, porém, fenomenicamente, muitas pessoas já defendem que, na verdade, o foco deveria ser o âmbito de ocorrência desses crimes, que é justamente o âmbito doméstico ou familiar, não é? Que há uma espécie de poder que gera desigualdades. Isso é polêmico, é discutível, por isso que diz que nós também precisamos nos atentar aos aspectos político-criminais, ou seja, que ensejaram as políticas públicas para a modelagem da Lei Maria da Penha, e aí nós vamos entender e nos posicionar como? Entendendo qual é a configuração de cada artigo desta lei e qual é o alcance jurídico. Até porque vocês estudaram, ou deveriam ter estudado, que os artigos de lei não são o ponto de chegada das interpretações jurídicas. Eles são o ponto de partida. A lei traça uma regra. A regra, quando é interpretada por cada um de nós, na condição de intérpretes, esta regra interpretada gera a extração do conteúdo normativo. E é aí que nós encontramos a norma jurídica que é aplicável aos casos concretos. Então, por isso que é importante refletir não só a regra, mas o todo, incluindo aspectos constitucionais, aspectos convencionais de onde? Convenções internacionais, que pelo artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da nossa Constituição já são integrados às discussões, e entender um pouco como a jurisprudência vem trabalhando tais aspectos. Então, essencialmente, esse é o caminho que, em tese, nós temos que percorrer. Digo em tese porque, eu repito, nós dependemos de que tudo funcione bem para que a carga horária seja cumprida. Por exemplo, semestre passado, além dos problemas de conexão, houve uma interrupção em alguns momentos da nossa disciplina. Na parte de reposições, nós tivemos a suspensão de todos os contratos docentes da instituição, não houve reposições, enfim, não. Então, a gente depende de muitos fatores para cumprir no EAD, não é culpa da Estácio, é porque a situação das aulas via Teams são complicadas, vocês viram hoje como foi problemática a nossa introdução, que algumas pessoas comentaram aqui no chat que não conseguiram escutar. E isso, infelizmente, vai ser um problema corriqueiro aqui. Espero que eu esteja errado, mas a experiência nos diz o contrário. Então, em essência, é isso que nós vamos trabalhar. Eu, para encerrar, só vou passar a palavra para o Anderson, que está com a mão levantada, e depois quero fazer algumas observações sobre bibliografia do nosso curso. Anderson. Boa noite. Professor, pelo que eu entendi, o senhor acha que a gente não vai ter aula suficiente para fechar o nosso conteúdo? Eu vou fazer um desafio a você. Abra todas as leis que nós temos no programa e veja se nós temos carga horária suficiente. Eu não disse que nós farei o possível para verificarmos tudo, né? Mas na minha leitura como docente, é aquela história. Se eu quiser dar tudo, eu dou. Conto uma história curtinha e acabou. Mas as leis são complexas aqui, né? Então, nós vamos fazer o possível para que todas as disciplinas sejam, todas as leis sejam abordadas aqui. Embora vocês verificarão que todas são complexas. Repito, só crimes contra a administração pública, que na minha opinião é o ponto que está dando problema aqui, já é um problemão para a gente. Porque nós temos 6 aulas, salvo engano, deixa eu só confirmar aqui, isso, 6 aulas só sobre crimes contra a administração pública, só que isso não é legislação penal extravagante. Então a gente já começa falando de Código Penal ainda. Se fosse só as leis especiais, tudo bem, porque eu conseguia ter duas aulas da Lei Maria da Penha, 2 aulas sobre a lei de lavagem, 3 aulas, por exemplo, uma para a ordem tributária, outra para a relação econômica e outra para a relação de consumo. E essas aulas só têm um encontro, então por isso que eu disse que nós veremos os aspectos principais, né? Esse vai ser o problema. Ou seja, uma aula que eu, em tese, na minha visão como especialista, como mestre e doutor, deveria dar em 2, 3, em alguns casos a gente vai ter que fazer um milagre para dar em uma. Então isso é problemático e, repito, esse cronograma, caso tudo funcione bem com a nossa conexão e com os nossos sistemas. Vocês sabem do que eu estou falando, dos problemas que nós enfrentamos. Se acontecer algum problema, já compromete carga horária. Por exemplo, nós tínhamos um compromisso no semestre anterior de algumas reposições. O que aconteceu? Dei a V2, muitas pessoas já não vieram. Depois, quando eu comecei a dar as reposições, foi suspendido o contrato de trabalho. Eu não posso fazer nada. Se eu não sou empregado, como é que eu vou atuar ministrando aulas? Não posso.
Então, por isso que eu digo que eu dependo de que vários fatores ocorram bem para que a gente consiga ver todo o programa que nós temos no curso. Claro que, por exemplo, se nós estamos obrigados ao conteúdo, é importante o enfoque aos crimes contra a administração, esses crimes estão no Código Penal, então são protagonistas da reflexão jurídica, mas as outras leis que estão previstas na disciplina são igualmente importantes. Então, é importante que haja um esforço de vocês para complementar o estudo extra-classe, porque não conseguiremos abordar com profundidade algumas leis, porque elas estão previstas em uma única aula, e a nossa carga horária é bastante curta para essa disciplina, infelizmente. Não é uma disciplina que tem 4 horários. Exemplo, começa aqui 8h20 e termina, salvo engano, às 10, não é? Então, é curto para você abordar um conteúdo professor, complexo. Sim. A Estácio, até então, estava ciente que o senhor iria repor alguns conteúdos ainda para a gente antes de encerrar os contratos? Dessa matéria aqui, não. Dessa matéria não tem reposição, porque ela é nova. Das outras matérias que eu tinha, já é uma outra conversa, não é da disciplina aqui. Mas dessa aqui não tem passivo, entendeu? Essa matéria aqui não tem nenhum passivo, porque ela é direito penal. Em particular, a legislação extravagante. Não é que nós já estamos começando com problema. O que eu estou falando é, se tiver algum problema, vocês sabem o que acontece depois da V2. Sim. E esse semestre eu já observei que a gente não tem mais aquele dia na semana que até então a gente teria uma folga e a gente poderia marcar a reposição, e muito menos o sábado. A Estácio só faltou colocar a aula no domingo esse semestre. Eita! Pois é aquela história, né? Eu vou ser sincero para você, o Anderson, e para toda a turma que está aqui. Isso não é de má vontade, eu vou te falar o porquê. Vocês sabem que há um prazo para vocês integralizarem, ou seja, cumprirem com um número mínimo de matérias. Se vocês não tiverem aulas intensas agora, vocês não vão bater isso dentro do prazo. E aí começa a ter problemas com as avaliações. Por que digo isso? Algumas pessoas farão ENAD esse ano, ou próximo ano, se não me engano. Esse ano a gente tem que indicar, já aparece. E o ENAD, ele vai por semestres. Acontece que vocês sabem que agora, em tese, acabou essa história de semestre. Não existe pré-requisitos. Se você quiser fazer, eu, por exemplo, tenho alunos de outras turmas que nem tiveram Direito Penal 2 e puxaram Direito Penal 4. Como é que vão estudar essa matéria se não tiveram Direito Penal 2? Se não sabem o que é pena. E aí, por isso que muitas pessoas agora precisam fazer as matérias para bater os tempos que vão farão ENAD. Não todas as pessoas farão. Por exemplo, essa turma aqui tem pessoas de quase todo o semestre, só não tem do primeiro. Porque tem uma aluna aqui do segundo semestre. O que é problemático. Eu sou muito sincero. Porque não viu toda a matéria de penal. Essa matéria parte da premissa de que vocês já são bacharéis na parte geral do Código Penal. Do Direito Penal, perdão. Então, esses tempos, essas matérias com mais intensidade existem por 2 fatores na minha leitura. Primeiro, esse tempo para integralizar as disciplinas. Segundo, porque vocês sabem melhor que eu, que há uma expectativa, na minha leitura equivocada, eu sou contra, falo publicamente para quem quer que seja, de volta às aulas presenciais. Por exemplo, essa turma tem 72 alunos. Eu não entro em sala com 72 pessoas se eu gerar o risco de transmissão do coronavírus. Pode me demitir se for o caso. Qual que é a solução que nós temos? Fracionar turmas, mas já não tem brecha para isso. Só que a expectativa, na minha leitura, é de que vocês já comecem a ter as aulas presenciais. E por isso que estão quase todos os dias preenchidos. Porque seria um cenário ideal de que a gente já voltaria. Felizmente, a situação no Amapá está melhor, mas eu sou conservador com relação a isso, porque eu vi vários vai e vens, né? Fica bom ou fica ruim, fica bom ou fica ruim. E cada fica ruim, não é só ficar ruim bandeirinha vermelha no Jornal Nacional. São mortes. E são vidas que estão em risco. A de vocês e a minha. Então, eu sou conservador no sentido de que, enquanto a situação não estiver 100%, não se pode iludir que há o preenchimento de todas as condições sanitárias. Até porque, vamos pensar no nosso estado, o Amapá, em que nós temos um sistema público de saúde deficitário, em que até o HU, que foi inaugurado
antes do tempo, na pandemia, está enfrentando problemas. Quando teve queda de energia essa semana, teve que transferir pacientes. Como é que fica se eu estou no leite de UTI? Ninguém vai fazer nada. Então, assim, é preciso ter cautela para antecipar a retomada das aulas. Mas eu penso que será antecipado. E aí eles vão tentar fracionar turmas, para deixar turmas de pequenos alunos. Essa foi a resposta que eu tive. Então, por exemplo, se essa turma tem 72 e voltar para o presencial, em tese, nós teríamos que ter 2 turmas de 41 alunos, por exemplo, para conseguir ter o controle do número de pessoas, enfim, para que todo mundo esteja seguro. E penso eu que ainda continuará a transmissão de aulas pelo Teams. Por quê? Nem todo mundo recebeu a vacina, nem todo mundo se preparou para começar o semestre, por exemplo, em Macapá. Tem gente que está no interior do estado. Então, são vários detalhes que precisam ser trabalhados ainda, não é? Quando eu vi na internet, vocês devem saber melhor do que eu. Ninguém me disse isso, hein? Ninguém me disse isso, da coordenação ou da diretoria. Mas eu vi uma publicação na internet de que talvez o mês que vem algumas turmas começariam a ter aulas presenciais. Acho que foi no Instagram da Estácio, me parece, que em agosto ia liberar para ver se em setembro retomavam as aulas presenciais. Então, se isso acontecer, pegando o gancho da pergunta do Anderson, aí eu já não sei como ficaria as reposições, porque vocês sabem que no online é muito mais fácil de repor uma aula, né? Com esses encaixes aí, até para quem está fora perdão, da capital. Mas eu ainda não sei, é um ponto de interrogação, viu, Anderson? Como que a gente vai fazer isso aí? Sim, professor, só para fechar minha palavra aqui que ele quer falar, tem um colega nosso que está em Belém, eu acho que ele está até aqui, que é o Olavo. Ele garante, a Laira garantiu para ele que não será uma volta às aulas radical. Sim. É que vai estar na transição. Porém, eu acho que não é do interesse da Estácio voltar com as aulas presenciais agora. É opinião pelo sistema que eu já conheço. A Estácio é capitalista. Isso aí você está dizendo. Bom, capitalista quase todos somos, né? Mas algumas são mais, né? Sim, eu concordo contigo, mas, por exemplo, o que eu escutei, hein, foi o seguinte, que em tese a gente teria aulas híbridas, não é? Vamos supor assim, olha, na terça-feira que vem, os alunos A, B, C, D, E e F, G, caso queiram, poderão vir nas aulas presenciais. Aí vai ter a consulta se a pessoa quer vir ou não, para ter um quantitativo, né? Acontece que isso é um efeito dominó, que eu quero dizer. Se o ensino público estadual voltar, o ensino público municipal voltar e o ensino público federal voltar, você anota no papel que a Estácio volta. Com todas as certezas do mundo. Entendeu? Agora, o que eu penso? Que isso só é ruim para o docente que estará em sala de aula, porque vocês, por terem iniciado no sistema Teams, em tese, têm direito de terminar no Teams para se programar. Por exemplo, esse colega que está em Belém, ele teria que ser avisado com pelo menos um mês de antecedência, né? Para ele se programar, para ter toda a dinâmica, enfim. Então, eu não sei. Eu, de um lado, creio que pode ser que não volte presencial, mas, pelo que eu estou vendo de burburinho, principalmente do governo do estado, pode ser que logo, logo autorizem, viu? Isso, eu acompanho bem as notícias do Amapá, hein? Embora eu esteja fora, eu acompanho tudo, não é? Mas espero que não volte, vou ser muito sincero. Não volte, espero que não volte. E eu vou dar um exemplo do que eu vi. Todas as vezes em que a Espanha, que era o país que eu estava péssima, UTI cheia, variante Delta no ápice, o Brasil estava numa situação boa. É o que está acontecendo agora. A Espanha e a Europa estão com um clímax de casos de variante Delta, UTIs repleta de pessoas jovens e sem comorbidades, porque o vírus tem mais transmissão. Não está gerando tanto óbito, mas está gerando muita internação na UTI. Brasil está com queda. Felizmente, queda de mortes. Aí, quando estabiliza lá, dá uns 2, 3 meses, a coisa fica ruim aqui. Então, vamos ver, né? Espero que tudo fique bem e que continuemos
no Teams para que todo mundo se amolde, né? Para que tenha segurança. A minha preocupação não é nem o fato de estar presencial, é segurança mesmo, porque, infelizmente, em todas as partes do país, nós enfrentamos problemas do sistema público de saúde, embora ele tenha salvado muita gente, né? A colega que queria perguntar era Eliselma, não é? Eliselma, nos escuta? Oi, professor, boa noite. Boa noite. É a primeira vez que eu estudo com o senhor. Eu estudei Direito Penal 1, teoria, né? E 2. Depois, no início da pandemia, eu fui prolongando, eu disse, não vou fazer penal porque é um estudo mais aguçado, mais detalhado, comparado com outras disciplinas que nós podemos não ter o suporte do professor, né, assim, ser autônomo, mas eu acredito, assim, penal, eu tenho a concepção que a gente tem que ter um suporte muito do professor, pelo menos é o pensamento que eu tenho, pelo menos eu necessito disso. Entendeu? Aí quando o senhor coloca que o senhor não vai conseguir e que realmente não tem, não é nem questão que o senhor não é ideia sua, mas que o conteúdo mesmo, a carga horária não vai contribuir para o senhor finalizar, e eu fico sinceramente com medo. Mas enfim, não é para ter medo. Sim. O ponto que eu estou dizendo é, vamos supor, vou dar um exemplo para você Deixa eu terminar de falar e depois o senhor fala. Aí, eu, assim, porque realmente eu concordo com o senhor em relação a pré-requisitos. Com certeza absoluta, o aluno ele tem que dar sequência das disciplinas, porque não é incoerente. Olha, eu realmente fiz no semestre passado processo do trabalho 2, mas eu não consegui fazer o 1 porque era de manhã e não dava para mim, e agora ele foi ofertado 1, mas é incoerente. Porque eu tive que estudar muito mais e muitas coisas eu não entendi. Ficou assim, o professor estava falando, então ficava desconecto para mim, sem sentido. Eu tinha que buscar, e eu não pude fazer isso, buscar, entendeu? E isso realmente dificulta o aprendizado do aluno. Então, como é que eu faço quando eu monto as minhas disciplinas? Eu vou pela grade antiga, né, estrutura curricular, e vou verificando a questão dos pré-requisitos. Por mais que a Estácio, ela monte para mim, mas eu vou removendo o que eu considero que não é viável. Por exemplo, eu coloquei 3 e 4, que é essa que o senhor está dando a 4, se eu não me engano, que mudou de nomenclatura. Mas é porque eu acredito que eu consiga agora, é uma questão de necessidade, na verdade, para fazer a disciplina, como o senhor mesmo falou. Vai chegar um tempo, um certo período do curso, que o curso mesmo vai te cobrar aquela disciplina. Então, eu preciso. Então, é questão de necessidade. Eu realmente não gostaria de estar fazendo pelo Teams essa disciplina, mas é questão de necessidade, eu vou fazer. Certo? E qual que era a sua dúvida com relação a essa última parte? Qual dúvida? Não, você pontuou duas coisas distintas. Você pontuou questão curricular, né, que ficou preocupada, e a questão do presencial pelo Teams. Vou ser sincero para você. Em termos a questão na verdade, do híbrido, né? O senhor pode ter certeza que o Estado, na verdade, o governo do Estado, ele já autorizou a volta, inclusive existem escolas aqui no Estado que já voltaram, como, por exemplo, Tiradentes. Mas não para o ensino superior, essa é a questão. Eu li o decreto do governador. Sim, não, ensino superior, mas aí, por exemplo, hoje eu fui na Estácio, e eu ouvi na Estácio que em setembro vai voltar híbrido. O problema é o seguinte, eu digo problema, porque nós passamos do presencial para o online, aí tudo bem, não é AD, não foi EAD, educação à distância, foi um estudo online, por meio de aplicativos, por meio de recursos didáticos, etc. Mas aí volta para híbrido. Só que essa concepção de híbrido que não é feito na prática, não vai ser feito na prática esse híbrido, entendeu? Esse que é o problema. E aí dificulta mais ainda, porque nós temos que nos adaptar em outro processo de ensino, de aprendizado, entendeu? Aí por que então não deixar que nós já estamos, entre aspas, acostumados, porque realmente eu gostaria muito que voltasse, certo? Presencial, gostaria, óbvio, com todos os procedimentos de segurança, mas a gente sabe que a sociedade não é educada para executar esses processos de segurança, não é questão de Estado, prefeitura, não, de governo, não, é questão de sociedade, que não é educada para esse protocolo de segurança. Infelizmente, não executa.
entendeu? E aí a gente corre o risco de ter de novo um colapso, realmente. Sim, por exemplo, são duas coisas distintas. Primeiro ponto da questão curricular, né? A matéria você vai ter, diríamos que inteira. O que eu disse é a carga horária não cabe no conteúdo programático. O que isso significa? Que, por exemplo, se numa abordagem da lei de drogas eu poderia trabalhar com vocês questões da lei em si e dos debates jurisprudenciais, que são os mais importantes, provavelmente os debates jurisprudenciais ficarão de fora, porque a ementa curricular dá ênfase na legislação seca, vamos assim dizer. Então, isso afeta a qualidade do ensino. E isso eu sou muito crítico, quem já foi meu aluno sabe. O ensino tem um tempo. Não é questão de correria e vomitar conteúdo. Ele tem um tempo, tem um modo de colocação. Então, a minha preocupação é se todas as legislações permitirão que nós possamos realizar esta análise, vamos dizer assim, dupla, tanto legislação quanto jurisprudência. Na pior das hipóteses, teremos que ficar, basicamente, em algumas, não todas, né? Teremos que ficar nos aspectos mais legais, secos, lei seca, né? Sobre a questão do mais em tese, ao menos neste semestre, quero enfatizar isso, porque no semestre passado nós tivemos muitos problemas, vários problemas, e ao menos nesse semestre, aparentemente, creio que ao menos o sistema vai funcionar. Você coloca uma questão sobre o ensino híbrido, não é? Só faço uma correção. Todo ensino que não é presencial, pelas diretrizes do MEC, é educação à distância. O que acontece no curso de Direito, em particular? Não sei se todas e todos sabem, mas o MEC não permite curso EAD de Direito. Nós estamos passando por uma pandemia e, emergencialmente, permitiu-se que fosse utilizada a ferramenta Teams para a realização, entre aspas, de aulas ao vivo. Digo entre aspas porque a física comprova de que não existe essa ideia de ao vivo como nós conhecemos. Então, o encontro seria pelo Teams, mas ao vivo, por isso que tem lista de presença, com controle de frequência, até porque, em tese, hoje, nesta terça-feira, nós deveríamos estar todos reunidos lá na Avenida Vereador José Tupinambá, no edifício da Estácio. Então, em tese, a Estácio está afirmando que nós estamos reunidos digitalmente, ao vivo, mas por conta de uma situação excepcional. Algumas matérias que não a nossa já possuem um modelo híbrido de ter conteúdo 100% digital, que são os créditos digitais, e conteúdos presenciais. Essa não é assim porque ela é da grade antiga. Embora tenha mudado o nome, ela, em tese, ainda tem a configuração que não é do modelo Aura na essência da coisa. Então, não tem crédito digital aqui. A gente vai ver tudo que nós teríamos que ver na nossa aula mesmo, não terá a remessa, a leituras, a usos extras, exceto alguns artigos que o professor pode encaminhar, a depender da ementa curricular e do assunto. O que a Estácio está propondo agora, neste modelo híbrido que ela diz, é o seguinte: quando ela fala em híbrido, ela quer dizer que parte da matéria vai ser realizado presencialmente lá no nosso campus e parte da matéria será realizada como agora, por meio da plataforma Teams. Justamente para tentar ponderar, primeiro, o quantitativo de pessoas, segundo, a situação de segurança sanitária da sociedade como um todo. Então, quando ela fala em híbrido, a ideia é que eu possa, por exemplo, nessa disciplina, Direito Penal Extravagante, ter um bloco de aulas pelo Teams, outro bloco de aulas, presencialmente. Isso vai acontecer? Esse era o ponto de interrogação que eu estava comentando quando respondi ao Anderson, que há uma tendência de querer que isso ocorra e há uma situação que ainda não traduz, não oferta segurança. Neste momento, racionalmente falando,
não vejo condições de que as aulas sejam presenciais. Se vai ser ou não por questões econômicas, é uma outra história, mas do ponto de vista sanitário, não vejo. Agora, claro, isso é uma decisão política. É uma decisão política. Dou o exemplo de hoje, acompanhando o Estado de São Paulo, que é onde estou, que o governo do Estado de São Paulo desconstituiu a comissão de especialistas que assessorava o governo e que havia dito que não era possível retorno às aulas presenciais, desconstituiu justamente para permitir que USP, Unesp, Unicamp já tivessem aulas presenciais, desde que apresentassem um certificado de vacinação completa. Há movimentos políticos nesse sentido? Inclusive o MEC fez uma chamada, o ministro da Educação fez uma chamada em rede nacional, alegando que já é o momento da retomada das aulas e que as UTIs já estão com um nível de ocupação muito baixo, que já se pode retornar. Então, é uma possibilidade? É. É uma possibilidade factível? Não sei. Vou ser muito sincero, não sei. Tanto que eu já estou preparado para retornar a Macapá, porque provavelmente algumas atividades serão presenciais. Eu não participei de nenhuma ainda, mas já tivemos com professores algumas atividades presenciais no próprio campus, o que já sinaliza uma tendência de que pouco a pouco as coisas voltem. Acho que nesse semestre, a íntegra, não, mas vai ser esse modelo híbrido talvez. Se surgir alguma coisa, vai ser no modelo híbrido, do ponto de vista de aprendizagem. Cientificamente foi comprovado, eu estava lendo um artigo de uma pesquisadora de Harvard, que o ensino na modalidade virtual, ele é mais efetivo do que o presencial. Não estou falando que eu concordo com isso. Foi um estudo científico que comprovou que numa população X se demonstrava mais efetivo. Claro que essa pesquisa foi realizada num cenário perfeito, onde a internet funcionava, onde não tínhamos chuvas que prejudicavam a conexão, onde nós não tínhamos alguns outros problemas sociais. Agora, de aprendizagem em si, de conteúdo, não haverá diferença em nenhuma vírgula da minha aula presencial e na online. A única diferença que pode ter é a lousa, que é importante. Esse é um ponto importante, embora pareça pequeno, a lousa sempre é importante para os esquemas que são feitos, enfim. E o contato pessoal, olhar, diálogo, enfim, que também é algo importante para o relacionamento interpessoal. Agora, do ponto de vista de dinâmica de aula, o híbrido que a colega estava mencionando, pode ser que venha nisso. E, repito, será mais prejudicial para as professoras e para os professores, porque penso eu, pelo que eu tenho visto em várias universidades, que a presença ainda será facultativa. Principalmente considerando que nem todo mundo tem a pauta completa da vacina e, principalmente, que vocês já acompanharam, que já se fala na terceira dose da vacina. Alguns estados já estão anunciando a terceira dose da vacina. Então, em tese, do ponto de vista científico, se nós considerarmos os estudos que analisaram a AstraZeneca e a vacina da Pfizer, as duas farmacêuticas já disseram que é necessária a terceira dose. Então, não tem ninguém completamente imunizado neste momento, quem tenha recebido essas duas doses. Nós não vimos nada da Coronavac, tampouco da Moderna e da Janssen, mas dessas duas, Pfizer e AstraZeneca, há uma terceira dose. Então, eu não sei como será nesse momento. O que eu digo para vocês é: foquem no que nós temos, que é o Teams, e não deixem para externar as dificuldades no último momento. Então, se tem problema de conectividade, representa com a coordenação. Se tem problema de horários, representa com a coordenação, principalmente no começo do semestre. Sinalizem. Por quê? A instituição parte da premissa de que tudo está funcionando. E eu repito, eu já disse isso nessa turma agora e já disse no semestre anterior para as pessoas que foram os meus alunos. Nesse ponto da tecnologia, a Estácio não tem culpa alguma, porque ela é tão passiva quanto eu e vocês. Porque ela é usuária de um serviço que, por questões climáticas, é afetado. O serviço é afetado e nós sabemos que o linhão de Tucuruí já não dá conta do recado e que a fibra ótica que nós temos também é afetada pelas nossas condições climáticas. Então, não temos como bater de frente com a central do Rio, mas internamente na nossa
unidade, é importante ter diálogo e expor. Digo isso porque no semestre anterior eu tive muitos problemas de pessoas que foram reprovadas por falta, por conta de falta de conexão. E o problema da falta não é a falta por si só. Porque quem teve problema de falta por si só, encontrou uma alternativa que a coordenação deu. O problema é que quando se falta a aula, se perde o conteúdo da aula. Nem toda gravação de aula fica boa. E nem sempre você consegue acompanhar a gravação com o mesmo empenho que a aula ao vivo. Então isso é um problema, porque as avaliações são feitas com base em aula. Tudo que foi dado na aula é objeto da avaliação. E isso facilita a avaliação quando você assistiu a aula, mas se você não assistiu. Então, fiquem muito atentos com a questão da aula, das possibilidades de assistir, porque isso é uma constante na nossa realidade. Específica dessa turma, não, de todo mundo que está no EAD e que depende da internet para assistir às aulas. Tive problemas com pessoas que não tinham computador, só tinham celular, e que o celular não suportava o peso das gravações. Então, são várias peculiaridades individuais, não é algo de turma, mas que eu faço questão de ressaltar neste nosso primeiro encontro, porque é preciso que a instituição conheça os seus problemas para que, a partir deste conhecimento, a própria instituição sinalize uma alternativa, uma solução. Se o silêncio impera, presume-se perfeição. E, diante da perfeição, não há necessidade de apresentar-se soluções. E aí, chega no final do semestre, é um desespero. E eu não consigo fazer nada porque o semestre já acabou. Então, faça esse alerta. Quem tem problema com conectividade, conversa com a coordenação, vê o que é possível, vê o que acontece para não ser prejudicado numa disciplina que tem conteúdo. E não é só essa, todas as disciplinas têm muito conteúdo e que a gravação é importante para quem não consegue assistir, mas se não consegue assistir nem a gravação, enfim. E a frequência é um dever que eu tenho como docente de passar. Então, eu não coloco falta para vocês, não coloco presença. É uma lista que automaticamente é gerada pelo Teams no exato momento que você ingressa na sala. Então, quando você ingressa, fica marcado 19 horas, 36 minutos e 40 segundos. O Anderson ingressou na sala. É com base nesse dado que a frequência é lançada. Então, eu não manipulo nada. Por isso, a minha preocupação em já agora afirmar: quem tem problemas, procure a coordenação, porque eu, no semestre passado, tive mais de 30 alunos com problemas de reprovação de frequência, porque não estava na lista. É um documento público. Documento que eu preciso apresentar para prestar contas de quem é aprovado ou reprovado em frequência. Então, fica esse alerta. E eu, só para fechar esse aspecto, sim. Quanto que a Estácio também excluiu o representante da turma, pelo fato de não ter mais semestre, né? Vai ter um representante para representar a disciplina. Eu queria que o senhor falasse quanto a isso, porque foi que o senhor ficou sabendo disso, e se o senhor fará o que eu a escolha... é o seguinte, que... Perdão, pode concluir, Emerson. Só fazer um parênteses aqui, não é que eu estou interrompendo vocês, porque aconteceu também com a colega que falou antes, é porque às vezes corta o microfone e eu penso que você já não está falando. E depois volta o microfone e você está falando, por isso que eu me desculpo por ter interrompido você. Se o senhor vai fazer a eleição essa semana ou na outra, como vai ser? A coordenação, a informação que eu tive foi a seguinte: de fato, deixe de existir a figura do representante e de 2 a 3 semanas de aula, o professor indicará, não haverá eleição. É uma indicação do professor que vai pesar distintos aspectos que ele considere importante. Por exemplo, em qual semestre está, qual é o semestre predominante na disciplina, por exemplo. Pode ser que eu tenha um aluno aqui de 8º semestre ou 9º semestre e 80% da turma seja de 4º e 5º. Então, é melhor eleger uma pessoa, indicar, porque não há eleição, indicar uma pessoa que componha o grupo majoritário. Isso segundo os critérios. Ainda estão em aberto.
A orientação que eu tive é que eu poderia fazer isso nas 3 primeiras semanas, justamente para conhecer melhor a turma, saber qual é o componente, enfim. Você que foi representante no semestre passado sabe que, essencialmente, a ideia da representação é a difusão de informações que a instituição envia para os alunos e o repasse ao professor ou à coordenação de informações ou demandas que a turma tenha, dúvidas, inquietudes com relação à disciplina. O Anderson já foi representante, ao menos na minha relação pessoal com ele, um ótimo representante, tivemos uma relação boa, nenhum atrito, ele sabe que não é uma tarefa das mais prazerosas, não é? E então eu tenho esse prazo para fazer aí até a 3ª semana, justamente porque essa turma, ela tem 72 alunos e alunas. Hoje nós tivemos no máximo aqui 40, na minha contagem. Então está faltando muita gente ainda, e o critério que foi colocado, principal, era conhecer, não é? A dinâmica da turma como um todo. Então, nesse primeiro encontro é impossível, mas será uma indicação, não será eleição, ou seja, não é algo que partirá das alunas e dos alunos, é algo que partirá do docente. Isso foi a orientação que eu tive, não é? Aí a interpretação que eu tive da orientação que eu recebi. Mas eu acredito que vai ser um problema nessa turma, porque eu estava vendo aqui, a turma é bastante heterogênea, então eu vou precisar analisar com calma, mas pelo que eu vi das reuniões anteriores, o Anderson e demais alunos e alunos, esse semestre será criado, não haverá grupo de WhatsApp de turma, ao menos do ponto de vista institucional, haverá uma equipe no Teams de pessoas que estão nessa função de representação. E nessa equipe serão difundidas as informações importantes para a turma. O papel, claro, continua sendo essa ponte, esse elo entre corpo discente, corpo docente e direção, coordenação principalmente, mas agora sairemos do ambiente do grupo de WhatsApp para ficarmos no grupo do Teams. Essa foi a orientação que eu recebi na reunião de docentes que participei. Então, haverá essa mudança do meio, do ambiente, né? Mas, de momento, não há nenhuma ou nenhum representante indicada ou indicado nessa turma, justamente porque eu preciso desse tempo para conhecer melhor. Claro que as pessoas que tenham a predisposição e queiram, depois mandem uma mensagem e nós avaliamos o cenário, não é? Mas, ao menos, essas foram as informações que eu obtive, Anderson. Esse grupo, dentro do nosso aplicativo, creio eu que vai ser criado um grupo com essas 33 disciplinas. A minha dúvida enquanto aluno por exemplo, o senhor sabe que o senhor tem aula às 8h20 com a gente, né? O senhor, até uns 30 minutos antes, se o senhor tiver algum problema, o senhor vai avisar nesse grupo ou o senhor vai avisar diretamente ao representante que eu não vou poder entrar em sala? Geralmente, quando há problemas assim de não comparecimento, sequer é feito pelo grupo, ao menos comigo, né? Quando ao menos eu tenho conhecimento prévio de que eu não vou conseguir estar em sala, a mensagem é enviada para o aplicativo de vocês, e aí esse aplicativo envia 2 mensagens, ou no e-mail que vocês cadastraram, ou como um alerta no próprio Teams, quando é problema de não comparecimento. Claro que se é uma coisa prévia, que a pessoa tem conhecimento, exemplo, olha pessoal, semana que vem vou ter uma cirurgia, que eu tive semestre passado, o pessoal sabe bem. Aí, claro que eu avisaria antes, e aí seria neste grupo do Teams, em que teria o representante. Mas, repito, quando é assim, já tem essa ferramenta do aplicativo que sequer demanda a intermediação de ninguém para que a mensagem chegue a todas as pessoas. A figura da representação, ela existe justamente para permitir que algumas demandas sejam levadas ou ao professor ou à coordenação. Agora, as informações sobre cancelamento de aula ou modificação do horário, olha, eu vou atrasar 30 minutos por um problema pessoal, por exemplo, isso já é feito por essa dinâmica nova aí, exclusivamente pelo aplicativo, ou seja, sequer um papel do representante de turma. Só se o professor ou a professora não conseguir utilizar a ferramenta para comunicar a cada um ou cada uma de vocês. Aí ele, emergencialmente, poderia pedir que a pessoa que está representando faça a comunicação
para que todos tenham ciência. Mas, do ponto de vista prático, justamente pelo fato de que nem todo mundo estava nos grupos de WhatsApp, porque não era da turma, ou porque não pegou a informação, ou porque chegou no meio do semestre, a ideia é que essas informações do docente circulem pelas vias oficiais da instituição, que é justamente esse aplicativo que manda mensagens, ora para o e-mail de vocês, ora para o e-mail institucional ou pelo Teams, né? pelo próprio Teams, chega um alerta. Certo, professor, certo, porque acho que antes da pandemia teve uma colega que a aula da professora começava às 18 horas e a aula foi começar às 18h33. Aí uma colega reclamou no grupo: o professor deixa para avisar só 33 minutos depois, sendo que a gente mora lá para Macapá, para a Zona Norte. É uma falta de respeito o professor avisar que não vai ter aula em cima da hora, a gente tem que vir para a faculdade, gastar dinheiro. Por isso que eu questionei o senhor nesse ponto de antecipação, caso eu não entre em sala de aula na hora, entro na sala de aula só daqui com uns 30 a 40 minutos, mas o senhor falou que o aplicativo vai fazer esse feedback. Sim, não precisa nem tese da representação, só se não conseguir acessar, né? Aí sim é que pode ser buscada essa via da representação, mas o aplicativo é muito mais efetivo porque, independentemente de grupo ou não, chega para cada aluno e aluno. E é uma segurança até para a pessoa que está na condição de professor ou professor que a informação foi enviada, né, pelos mecanismos oficiais. E chega na turma também. Esse que é o ponto importante. Chega como um alerta. Sim. Mas é importante destacar que essa notificação, ela só chega se o aluno ativar. Por exemplo, Não. a primeira coisa... No e-mail institucional não depende de você. No e-mail que você cadastrou, ele chega... Não, aplicativo, porque o senhor citou o aplicativo, né? Mas aqui no Teams por exemplo, uma das primeiras coisas que eu faço, por exemplo, verifico qual foi a disciplina que eu já fui adicionada, e aí eu vou logo na notificação e ativo, porque até então ela está silenciada. Só um parênteses aqui, Licelma, desculpa te interromper, aproveitando que você falou de turma, várias pessoas me mandaram mensagem antes da aula pedindo para eu adicionar na turma, porque não estava adicionado. O que eu peço é o seguinte: quem realmente não está na turma, verifique primeiro se está matriculado ou não. Vou falar o porquê. No semestre passado, muitas pessoas tiveram esse problema. Começamos o semestre, professor, olha, me adiciona que eu não estou. Perfeito, adicionamos. Só que, na verdade, essa pessoa não estava matriculada. O que aconteceu? A pessoa assistiu o semestre, fez a AV1, e aí, no momento de lançamento da AV1, eu verificava que não tinha o nome. Tudo bem, deixava a linha apartado, comunicava para a coordenação. E a coordenação falava, olha, essa pessoa não está matriculada. Ou seja, ela está na turma porque o professor adicionou, os trabalhos abriram a própria prova, porque nós temos as avaliações também podem ser feitas no próprio Teams, né? Ele estava disponível para ele porque ele fazia parte da turma, ele ou ela fazia parte da turma, só que não estava matriculado. Então, vê todo mundo que está aqui, depois verifica se realmente consta lá matriculado, se está tudo certinho. E se não tiver na turma ainda, eu mandei o link para algumas pessoas, eu adiciono sem problema, mas com esse alerta, porque eu tive 2 alunos que praticamente fizeram o semestre todo, até a AV1, porque a AV1 foi no finalzinho do semestre, foi junho, se não me engano, e a gente estava fazendo a AV1, e maio para junho, né? E aí viu que não estava matriculado, e não tinha o que fazer porque já tinha passado o tempo de solucionar o problema. E a coordenação não teve o que fazer, enfim, os alunos ficaram chateados com a situação, mas justamente por esse problema de estar ou não na turma. Mas sobre o que a Eliselma colocava, como eu disse, tem 2 vias para chegar. Uma chega como notificação, outra chega por e-mail. Quando eu mando por a notificação, que vai por e-mail, que é mais efetiva, e também pela notificação do Teams. Vou até fazer um teste aqui depois, vou mandar, e vocês verificam por onde vai chegar aí para vocês. Mas, por exemplo, para mim é muito melhor, porque, eu repito, o semestre passado, e até fazendo uma defesa do Anderson, eu vi na turma do Anderson, muita gente criticando por falta de informação, e não é papel do Anderson. Por quê? Porque a pessoa não estava no grupo do WhatsApp, não é? Que tinha alguma discussão da turma, enfim. E esses grupos são bons?
podem ser bons, mas se todo mundo estiver incluído, porque algumas informações que são colocadas no grupo e a pessoa não faz parte do grupo, é excluída, e depois vem tirar uma satisfação, não estou sabendo de nada. Por exemplo, olha, teremos uma reposição na sexta-feira. Aí a pessoa chega, olha, fiquei sabendo que ter reposição, ninguém me avisou. Aí, mas eu não estava no grupo de WhatsApp. E o grupo, em tese, deveria acolher todo mundo. Por isso que começou, diante do grande problema que era a inclusão das pessoas nos grupos, começou-se um movimento encampado por professores, não foi por mim, mas por outros professores e professoras, para que se criasse uma equipe no Teams com os representantes, para solucionar esse problema, porque daí não teria questão de incluir ou não a turma como um todo. E aí, como vocês vão difundir informação, aí cada turma vê o que é melhor em termos de grupo de WhatsApp, ou corrente de e-mail, enfim. Eu deixo a vocês essa questão. Eutônio, diga. Professor, é porque eu vi que você listando ali a ementa da disciplina, né, com várias leis da legislação extravagante. Aí eu queria ver se o senhor tem uma lauda mesmo para disponibilizar aí nos arquivos, para a gente já ir se preparando, lendo essas leis aí. Nesse caso aqui, você já tem na tua ementa, não é o programa. Neste caso aqui dessa disciplina, nós começaremos com o que a Estácio dá para vocês diretrizes. O que nós recebemos como professor é que vocês têm um material de apoio disponibilizado. Nas minhas aulas, quem foi aluno meu sabe, geralmente nós trabalhamos com alguns tópicos em slide. O slide não é material de estudo, ele é uma diretriz que facilita o estudo de vocês. E, dentro do possível, eu disponibilizo antes das aulas. Por que eu digo isso? Porque nem sempre é possível disponibilizar antes. Principalmente quando nós temos disciplinas que demandam a integração de jurisprudência, porque daí você precisa construir o material de apoio. Eu, por exemplo, estou conhecendo a disciplina de vocês, eu comecei a conhecer na semana passada, porque os contratos estavam suspensos, não é? E nas dinâmicas de aula, Eutônio, geralmente nós temos uma diretriz, repito, que só aponta os tópicos de estudo, não é material de estudo. Por quê? Porque pedagogicamente vocês possuem os livros disponibilizados na minha biblioteca. E essa é uma exigência feita principalmente para esta matéria, que versa sobre legislação penal extravagante, porque sem ler doutrina, não se pode compreender 70% do que se está discutindo, porque a lei seca, por si só, ela é a questão mínima. Você entender sujeito ativo, passivo, momento de consumação, tipo subjetivo, tipo objetivo, elemento subjetivo do injusto, são aspectos teóricos. Isso demanda leitura. E eu sempre friso nas aulas a importância da leitura, porque vocês já são alunos que possuem maturidade no curso, sabem que linguagem jurídica é complexa. Ou seja, eu preciso ler para expandir o meu vocabulário. Agregar palavras. E direito penal é filosófico, não é? Então, nós, por exemplo, na próxima aula, estudaremos o início, não é, de crimes contra a administração pública. Você pode ir lá no Código Penal e na doutrina e verificar. Eu, na próxima aula, vou elencar uma série de bibliografias para vocês que eu reputo importantes. E digo que farei isso na próxima aula porque hoje nós estamos com um quórum baixo e eu preciso enfatizar muito essa questão. De bibliografia teórica, vou trazer os livros, o nome completo e tudo. Para essa disciplina, bibliografia teórica, recomendo apenas 2 autores. E nós vamos trazer com calma e explicar o porquê. Os 2 estão na plataforma de vocês. Leitura extra-sala é papel de vocês. Agora, para se preparar para a aula, nós seguiremos a sequência da disciplina de vocês. Ou seja, todos vocês, pelo sistema do aluno que possuem, conseguem acessar exatamente qual é a ementa, o tópico da aula, enfim, isso é separado e no sistema consta. Professor, se vocês não tiverem acesso, revisem isso, porque isso está disponibilizado. Sim, Eutônio? Pronto, era por isso, porque lá no semestre passado, quando a gente entrava no CIA e tinha lá minhas disciplinas presenciais, aí aparecia todo esse material de apoio aí, com a ementa, com toda a programação da disciplina, até alguns livros didáticos de apoio.
Só que nesse semestre, quando a gente entra lá em minhas disciplinas presenciais, ele encaminha direto para o Teams. Já vai um link para você fazer o login no Teams. Não tem mais aquele outro material lá. Pelo menos não encontrei. Eu acho, vou até para vocês verem que eu não estou mentindo, eu acho que é um problema do sistema isso. Por quê? Eu apresentei para a professora Laila hoje mesmo essa indagação sobre, porque para mim não aparece a matéria de vocês nas minhas disciplinas presenciais, deveria aparecer, só está aparecendo teoria da pena. E eu até perguntei para a professora Laila, estou compartilhando a tela para vocês aqui, aí a professora Laila me respondeu, ó, eu perguntei, ó, boa tarde, os tombamentos para o CIA ainda estão em plena execução, por isso, algumas ainda não têm conteúdo. Então, eu acredito que da mesma forma que se aplica para vocês isso, para mim, perdão, se aplica para vocês também. Por exemplo, até a imagem que eu mandei para a professora Laila aqui na tela, só sai para mim teoria da pena. Então, acredito que por isso vocês também ainda não possuem. Creio também que foi por essa razão que a própria coordenação pediu para que nós não ministrássemos conteúdo teórico nessa semana. Tá? Então, imagino que seja por isso, viu, Tony? Então, provavelmente, na próxima semana, já deve aparecer para vocês todo esse respaldo de material para viabilizar um acesso. Se caso já queira antecipar, crimes contra a administração pública, e aí eu vou fazer na próxima aula algumas especificações do porquê eu recomendar algumas bibliografias para vocês, isso nós discutimos na próxima aula, mas espero que na próxima semana surja para vocês no sistema isso. Já fiquem atentos, porque caso não chegue, já me digam, porque daí eu já faço um alerta por esse material em tese, ao menos a informação que temos como professor, é que todos vocês retêm, possuem. Então, quando o professor chega em aula, ele parte da premissa de que o conteúdo que vai ser explanado no material de apoio já está. Por isso que eu digo que o slide não tem nenhuma significação, é só um raciocínio, porque nem tudo que eu dou em aula está no material, porque nós vamos além em termos de conteúdo, de assuntos que são abordados na disciplina. Mas eu vou ficar atento a isso. Quando chegar para mim a turma de vocês, porque nesse momento não consta do meu CIA, eu vou mandar uma notificação para vocês no aplicativo e no e-mail institucional para que vocês verifiquem se está tudo ok. Isso aí na segunda-feira, porque até segunda-feira, né? Espero que até sexta-feira já esteja, pelo que a professora Lara comentou, porque a gente está retomando as atividades nessa semana. Então, imagino que até sexta já esteja. Na segunda, eu mando a mensagem para confirmar se tudo aconteceu bem, se já está o material de apoio, tudo no sistema de vocês. Então, e caso não esteja, aí eu introduzo manualmente para vocês na turma mesmo, nos arquivos de turma, e a gente vai vendo o que acontece. Porque pelo SEC, eu consegui acessar o material, esse que eu compartilhei a tela com vocês, mas pelo CIA não. Então, imagino que vocês também estejam tendo essa dificuldade para acessar o conteúdo, porque esse SDC é só para docente, em tese, que eu estou tendo acesso, que traz algumas especificações de avaliação, enfim, mas eu confirmo para vocês até segunda-feira, fiquem tranquilas. Mais alguma dúvida que queiram colocar? A Natália está com a mão levantada. Oi, professor, boa noite. Uma dúvida, na verdade. Quanto ao que o colega falou, essa imagem que o senhor abriu aí, nem aparece a opção para a gente abrir. Infelizmente, não é só sua matéria. Eu tive essa dificuldade, a professora falou que o livro, ou de outra matéria, o livro didático já estava disponível, eu fui lá e nem aparece essa outra aba para a gente entrar, que antes era onde ficava os fóruns, avaliações, até mesmo notas, não abre essa opção. Aí, como o senhor respondeu o colega, mas a minha indagação também é outra. No semestre passado, eu tive a matéria de teoria da pena com o senhor, e o senhor não fez uso da sala de aula virtual. Eu queria saber se essa matéria o senhor vai utilizar para estar postando conteúdos, atividades. A sala de aula virtual não é para que eu faça uso, ela pertence ao crédito digital e que vocês autonomamente devem utilizar. Na teoria da pena, por exemplo, que você fez, Natália, uma quantidade significativa de matéria era toda crédito digital. Até foi uma correria, porque muita gente não estava acessando o AVD. E na sala de aula digital, vocês ingressam e ali tem várias informações, que não sou eu que coloco. Já é o pedagógico lá do Rio de Janeiro, porque todo crédito digital, ele é feito
pela Estácio do Rio, não sou eu. Eu só trabalho com presencial. Tudo que é digital ou sala de aula virtual não está sob meu controle. Tanto que eu não sei qual é a sua nota da AVD, não sei o que você... Sei que você viu de tópico, vamos supor, fins da pena, mas não sei qual é o conteúdo do que foi disponibilizado pela Estácio. Então, por isso que nós não tivemos uso. Essa matéria não terá. No máximo que nós teremos aqui é algum artigo complementar, que eu entendo importante, ou algum acórdão, principalmente aí a Maria da Penha, que tem muitos acórdãos importantes, mas aí eu disponibilizo na própria equipe aqui do Teams, para não ter nenhuma confusão. Mas, neste momento, pela ementa que eu tenho, não haverá nenhum crédito digital, até porque essa é uma disciplina da estrutura antiga ainda, da CCJ, né? Então, não é da matéria aura. Aquela disciplina que você fez, Teoria da Pena, já era matéria aura. Então, por isso que ela tinha sala de aula virtual, digital, com AVD e tudo. Certo, professor. Outra questãozinha é sobre... Porque no semestre passado também outra professora chegou a comentar que essa aba aí que a gente tentou abrir, ela seria trocada pela sala de aula virtual. O senhor sabe algo sobre? Até o momento não me disseram nada, viu, Natália? Eu até anotei aqui os seus pontos para eu... Primeiro a questão que o Eutônio e você colocaram, né, dos livros que não está aparecendo, desse botão novo aí. Me disseram que haveria alguma coisa diferente no próprio Teams. Eu não sei se vocês escutaram isso também. Me disseram que o Teams teria uma aba nova para que vocês possam ter alguns conteúdos interativos ali. Eu fiz até uma formação essa semana da Estácio, não recebi nenhuma informação a respeito. Eu vou trocar uma ideia com a professora Laila para ver se, porque como eles estão implementando ainda os sistemas novos, eu acredito que ainda não esteja 100% dessa modificação, porque eu cliquei nesse ícone novo e não tinha absolutamente nada, ele até não ia, fica aqui em cima, aqui nesse portal, não sei o quê, e aí teria que ser aqui. Mas acredito que de momento ainda não tem. Caso tenha, vocês podem ficar tranquilos que eu informo a vocês, mas para essa disciplina, eu acredito que não haverá, porque o foco era nas disciplinas aula. Como essa é da grade antiga, era Direito Penal 4, e eu acredito que não terá nada novo, vamos assim dizer, de conteúdo. Pode ser que alguma atividade da Estácio, paralela, que nós venhamos a construir, seja colocada aqui de forma autônoma. Por exemplo, pode ser que os materiais de aula sejam colocados aqui. Mas até agora eu não recebi nenhuma informação nova. A única informação nova que eu recebi é que o próprio Teams começaria a incorporar algumas ferramentas novas. Quais? Não foi repassado ainda. E vocês viram na mensagem que a professora Laila me enviou, que essa semana que eles estão fazendo, diríamos que o acabamento dos sistemas. Então, acredito que até a próxima semana vocês terão todas as informações. De conteúdo, fiquem tranquilos, porque, em tese, a partir da semana que vem aqui, nós teremos todas as sinalizações. Então, se, eventualmente, esse botão que a Natália está comentando, ou o livro didático que o Eutônio comentou, ainda não estiverem disponíveis, o que eu puder enviar na própria turma, eu envio. A ideia que foi comentada no semestre anterior era facilitar a gestão das informações. E isso que eu fui testemunha da dificuldade das alunas e alunos. Por exemplo, tinha informação que estava na equipe Teams, tinha informação que estava na sala de aula virtual, tinha informação que estava no CIA, e tinha a plataforma dos livros que era externa ao sistema. Então, algumas pessoas tinham dificuldades, principalmente aquelas que usam do celular. Nem sempre o celular comporta ficar saindo de uma plataforma para outra. Então, por isso eles tentaram dar uma melhorada, não é um problema só de nós, da Estácio, mas todo mundo que usa o Teams estava com esse problema, e eles estão tentando modificar. Agora, pelo que eu entendi, o Teams já tem essa funcionalidade. O que falta? Fazer a integração com o nosso sistema interno da Estácio, que acredito que é o que está faltando para que vocês tenham acesso a essas informações. Então, na semana que vem, espero que tudo esteja bem. Vocês ainda têm aula até sexta, alguns até sábado. Imagino que os outros professores e professoras comentem algo com vocês a respeito dessas funcionalidades novas. De momento, para mim, nada foi repassado, então significa que não está nativa ainda, ao menos para essa disciplina. Faço a ressalva porque quem tem matéria aura já deveria estar utilizando todas as ferramentas daquela sala de aula virtual e as outras que venham a ser incorporadas aqui no Teams. Professor, o senhor pode
respondeu o comentário da Renata Paiva e da Larissa Ellen? Não vi nenhum comentário aqui. O último comentário que eu tenho aqui é do Eutônio. E aí ele fez. Tá. Depois apareceu Aí, Renata aqui, e não foi uma pergunta, foi uma afirmação que ela está, em tese, afirmando, solicitando ou sugerindo aos alunos do sexto semestre para criar um grupo de WhatsApp. E a Larissa, agora apareceu aqui, também não foi uma pergunta, ela só disse que está aqui sugerindo criar um grupo da disciplina. Isso aí fica por conta de vocês. Eu vou ser sincero. Nem sempre grupo é solução. Pode ser mais problema do que solução. Eu acho que o pessoal que está ouvindo deve esperar o senhor escolher o representante da disciplina. Esse representante vai criar um grupo da disciplina, porque não existe mais grupo do sexto semestre. Isso é passado, né? O representante vai criar um grupo se ele achar um grupo da disciplina. Isso só tem que fazer o representante quando o senhor indicar. É uma questão de aguardar, né? Creio eu. Sim, talvez seja melhor aguardar, porque em tese ficaria com dois grupos, um grupo para sexto semestre e um grupo da disciplina. E eu não vou enviar, ou vocês não receberão mensagens nos dois grupos. Receberá a mensagem no grupo da pessoa que for representante. Eu concordo com o Anderson. Por quê? O representante ou a representante criará este grupo, se é que é necessário. Vocês aparentemente acreditam que sim. Então, quem for exercer a função de representante criará o grupo. E é neste grupo oficial que as informações serão difundidas. Então, se cria um grupo do sexto semestre agora, vai ficar um grupo paralelo, que não é oficial, que ninguém vai ter obrigação de enviar. Por exemplo, se eu escolher uma pessoa que é do nono semestre para ser representante, ela não terá nenhuma obrigação de enviar mensagem para esse grupo do sexto semestre. Então, eu concordo com o Anderson da sugestão que ele faz, para aguardar, provavelmente no final da próxima semana eu já vejo a dinâmica e escolho a pessoa que exercerá essa função, né, voluntariamente, de maneira caridosa, e aí fica tudo mais fácil, porque eu vou ser sincero, hein, como usuário do sistema, não tem nada mais chato do que ter 1001 grupos e não conseguir acompanhar o conteúdo. Eu, felizmente, não tenho mais WhatsApp, não utilizo, então não tenho esse problema, estou livre, mas quando há muitos grupos, há uma fragmentação da informação. E eu repito, no semestre passado, muita gente reclamava, criticava a representante de turma, porque não recebeu, e aí não sabia em qual grupo estava adicionado. Então tinha, sei lá, 15 grupos. E acreditem, tinha um aluno que me falou que tinha 15 grupos. E aí, nesses 15 grupos, você tem 6 que são oficiais, e o resto tudo é oficial. E a é justamente um grupo oficial. Ela não recebe informação. Então, é melhor esperar, aguardar, né? Então, só comentando aqui o que a Renata e a Larissa disse, a gente aguarda, na semana que vem, ao final da semana, eu vejo quem é a pessoa que vai representar, e aí não haverá nenhum problema de difusão de informação. Eu vou encerrar uma sala por aqui, porque o nosso horário é até às 10, e, repito, é uma disciplina que tem bastante conteúdo? Mas vai ser uma disciplina muito interessante, é uma disciplina boa de ser trabalhada, porque, em regra, na graduação, são poucas as leis penais extravagantes que se estudam. Por exemplo, eu só senti falta de uma lei importante aqui, uma lei muito importante, depois nós vemos se conseguimos trabalhar em alguma palestra, algum curso de extensão, que é a lei de crimes ambientais. Não está na ementa. E para um estado como o Amapá, não existir lei de crimes ambientais é um absurdo, né? É preciso conhecer essa lei, porque nós temos uma alta incidência de infração. Quem faz estágio no Ministério Público Federal sabe disso, no Ministério Público Estadual também. Então, é uma disciplina interessante, temas novos. Além disso, a normativa extravagante é a que vem mais sendo exigida nas provas orais de concurso público. Eu não sou concurseiro, não presto concurso, mas já fui membro de banca examinadora, ou seja, já fui examinador de concurso público, e nas leis extravagantes, é que os avaliadores buscam mais elementos para a discussão, porque é onde a jurisprudência trabalha mais, né? Então, vai ser interessante nesse aspecto. Uma disciplina que tem a facilidade de vocês já terem estudado Penal 1, Penal 2, Teoria do Crime, Teoria da Pena, e nesse aspecto nós conseguiremos fluir com mais tranquilidade em alguns pontos. Até na semana que vem,
nós faremos um destaque para uma estrutura de análise e nós, em todas as aulas, passaremos. Estrutura de bem jurídico, sujeito ativo, passivo, elemento subjetivo, tipo objetivo, se comporta tentativa ou não, qual é a ação penal, se é pública, se é privada. Essa estrutura nós precisamos ter clareza nas nossas mentes. Todos os encontros nós passaremos por ela. Então, de alguma forma, nós vamos dialogar com outras matérias passadas. Então, acredito que a turma como um todo gostará muito da matéria e nas avaliações, quem foi aluna ou aluno sabe da minha disciplina, nós trabalharemos com casos, em especial, do Estado do Amapá. Alguns casos, STF, STJ, assim, mas daremos muito enfoque à casuística do Estado, que é importante termos uma reflexão crítica a esse respeito. E já fazer uma propaganda, nesse semestre eu tenho um projeto de extensão aqui na Estácio, que acontecerá todas as sextas-feiras do mês, em que nós discutiremos alguns casos paradigmáticos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente aqueles casos que envolvem direito penal, por certo. Então, nas sextas-feiras, nós vamos discutir alguns pontos interessantes, e o que der para encaixar de ponto interessante que nós não vemos em aula, certamente eu farei. Então, por isso que eu acredito que será uma disciplina muito útil para vocês, porque além do que nós trabalhamos em aula, haverá esse projeto de extensão aí que nós iniciaremos esse semestre. Então, agradeço pela atenção de todas e todos. Eu já gerei a lista de presença aqui, então, do ponto de vista prático, tudo controlado. E nós nos vemos na próxima terça. Fico com o compromisso de verificar esse ponto que o Eutônio colocou, o material já está disponível ou não para vocês, e peço que todo mundo verifique se de fato estão matriculados, matriculadas ou não na disciplina, para que eu adicione ou não na turma posteriormente. Então, boa noite, bom descanso e até a próxima semana. Até a próxima. Boa noite.